Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español aquí por YouTube. En nuestra lección de hoje, lección 44, em nossa lição, em nossa aula de hoje, aula 44, nós vamos nós vamos falar acerca de la família. Ou seja, nós vamos falar sobre a família, certo? Antes da gente começar, logicamente, se inscreve no canal, quem não é inscrito, dá o like e comenta embaixo qualquer dúvida, sugestão, tá? E mais importante, compartilha com seus amigos esse vídeo, tá bom? Então nós vamos falar sobre família, né? Sobre os nossos parentes, certo? Então, primeiro nós vamos começar falando da linhagem direta, né? Os parentes diretos da gente. Então eu vou colocar eu como referência. Então aqui tem yo, certo? Yo. Eu tenho uma mãe. Então, eu tenho uma madre. Então, la madre, a mãe, tá? E eu tenho um pai, el padre. Então, la madre, a mãe, el padre, o pai, tá? Tem uma forma mais carinhosa de se referir à mãe e ao pai. Você pode falar para a mãe, la mamá. Então pode ser la madre ou la mamá. Mesma coisa para o pai, pode ser el padre ou el papá, tá? Então, yo tengo una madre e yo tengo un padre, tá? Se meu pai e minha mãe tivessem outros filhos, eu teria um hermano. Então, el hermano, deixa eu botar direitinho aqui. Então, eu poderia ter um irmão, el hermano. Eu poderia ter uma irmã, la hermana. No meu caso, eu tenho um irmão por parte de pai, então eu tenho um meio-irmão. Né? Em espanhol, meio-irmão seria el medio hermano. Então, eu boto a palavra medio e quer dizer meio mesmo, tá? Quer dizer meio. Então, el medio hermano é um meio-irmão, né? Quer dizer, é irmão de uma parte só, ou irmão por parte de pai, ou irmão por parte de mãe. Se fosse uma irmã, seria la media hermana. Então, meia irmã, la media hermana, tá? Então, é irmã por parte de pai ou irmã por parte de mãe, tá? Ou eu poderia não ter irmão nenhum, eu seria um filho único. Filho único vai ser hijo único. Então, hijo único, filho único. Ou, se for mulher, hija única. Então, hijo único ou hija única, filho único, filha única, tá? Então, revisando o que nós temos até aqui agora. Então, tem eu, então eu tenho uma mãe, la madre ou la mamá. Tenho um pai, el padre ou el papá. E se os meus pais tivessem outro filho, outra filha, eu teria um irmão, el hermano, ou uma irmã, la hermana, certo?
Eu poderia não ter irmão nenhum. Eu seria hijo único, ou seja, filho único. Ou hija única, se eu fosse mulher, seria filha única, tá? Pode acontecer também, como é o meu caso, de ter um irmão por parte ou de mãe ou de pai, tá? E aí, esse irmão chamado de meio-irmão, em espanhol vai ser el medio hermano, meio-irmão, la media hermana, meia-irmã, tá? Então, até aqui, tudo bem. Então, vamos continuar subindo. A minha mãe teve uma mãe e teve um pai também. E o que essas duas pessoas são meus? São meus avós, tá? Então, em espanhol, nós vamos ter uma avó, que seria la abuela. Então, abuela, avó. E um avô, el abuelo. Então, nós temos la abuela, el abuelo. Então, avó, o avô. Mesma coisa para o lado do pai. Nós vamos ter la abuela, né? Avó, el abuelo, o avô. Muito bem. Obviamente eu posso, se eu quiser diferenciar de qual avô que eu estou falando, eu posso colocar no lado da mãe, la abuela materna, ou seja, a avó materna, ou el abuelo materno, o avô materno, tá? E pro lado do pai eu posso falar, para diferenciar, la abuela paterna, né? A avó paterna, ou el abuelo paterno, o avô paterno. Então nós temos esse jeito de diferenciar se estou falando dos meus avós do lado de mãe ou se estou falando dos meus avós do lado do pai. Materno, paterno. Assim como madre, você pode falar mamá, e padre, você pode falar papá. Para os avós, você também pode ter uma palavra para se referir a eles mais carinhosa, que é a palavra abue, tá? Como se fosse uma abreviação da palavra abuela, abuelo, virar abue, tá? Tanto para a avó quanto para o avô. Vai ser abue. La abue, para a avó, el abue, para o avô. E claro, a árvore continua subindo, né? Então nós temos os pais dos nossos avós, que seriam nossos bisavós. Em espanhol vai ser bisabuelo ou bisabuela, tá? São os pais dos nossos avós. E nossos bisavós também vão ter pais, e vão ser os tatarabuelo ou tatarabuela, tá? São os pais dos nossos bisavós, tá? Claro, eu posso me casar. Agora a gente foi para cima, agora a gente vai descer. Então eu posso me casar, né, com uma pessoa, tá? Então eu posso me casar com uma pessoa. Então essa pessoa vai ser mi esposa, certo? Mi esposa. Então, esposa ou mi mujer. Eu posso falar esposa, esposa, mujer, mulher. Então vai ser mi esposa, minha esposa, ou mi mujer, minha mulher. E eu vou ser dela. El esposo, né? O esposo, ou el marido. Então, el esposo, el marido, tá? E ela vai ser la esposa ou la mujer, tá?
Eu posso me casar com ela e ter, ou não me casar com ela e ter filhos, tá? Então eu posso ter um hijo ou uma hija, tá? Um filho ou uma filha, certo? Esse meu filho ou esse minha filha ou essa minha filha pode também se casar com outra pessoa e também ter filhos. Esse filho do meu filho, né, vai ser el nieto, o neto, el nieto ou la nieta, a neta, tá? Então essa é a árvore direta. Então posso ter uma esposa ou uma mulher, né? Eu serei el esposo ou el marido. Nós podemos ter el hijo ou la hija, tá? E eles podem ter filhos e serão el nieto, o neto, ou la nieta, a neta. Eles também podem ter filhos, aí serão el bisnieto, la bisnieta. E também poderão ter filhos, serão el tataranieto, la tataranieta. Tá bom? É só trocar abuelo por nieto. Então, essa é a árvore direta. Agora vamos falar das pessoas que não estão diretamente na nossa árvore. Então, vou apagar aqui rapidinho. Então, vamos falar de quem não está diretamente na nossa árvore. Então, meu pai ou minha mãe, eles podem ter irmãos, certo? Os irmãos do meu pai, os irmãos da minha mãe, vão ser, em português, vão ser meus tios, né? Pode ser o tio ou a tia. Em espanhol, vai ser el tío, la tia. El tío, la tia, tá? Atenção nessa pronúncia desse T, tá? Português é tio, tia. Espanhol não é exceção. Tio, tia, tá? T na ponta da língua. Tio, tia, tá bom? Então, o tio e a tia. E eu serei do meu tio ou da minha tia o sobrinho, tá? Se eu fosse mulher, a sobrinha. Então nós temos el sobrino, o sobrinho, el sobrino, a sobrinha, la sobrina. El sobrino, la sobrina, certo? Então, tio, tia, tio, tia, sobrinho, sobrinha, sobrino, sobrina. Meus tios podem ter filhos. Esses filhos serão, em português, os meus primos. Então, eu posso ter um primo ou uma prima. Em espanhol, vai ser el primo, la prima. Então aí, ó. Filhos dos meus tios. Vão ser el primo, la prima. Eu, né, posso me casar com uma pessoa. Então, minha esposa ou minha mulher, lembra? La esposa ou la mujer. E essa minha esposa pode ter, com certeza terá um pai ou uma mãe, tá? Então, a mãe da minha esposa será em português a minha sogra, certo? Em espanhol vai ser la suegra. Então, la suegra, a sogra.
Também o pai vai ter um pai, o pai será meu sogro. Em espanhol, sogro, el suegro. Então, el suegro, o sogro, la suegra, a sogra. Tá? E eu serei deles, né, o genro, certo? Em espanhol, em português, o genro, e a mulher, a nora. Em espanhol vai ser ele, genro, ele, yerno, o genro, tá? Em alguns lugares vai falar yerno, tá? Espanha, esse Y tem som de I, lembra? Então vai ser el yerno, tá? América Latina normalmente fala el yerno, tá? México normalmente fala el yerno, tá? E a nora, mulher, vai ser la nuera. Então nós temos el yerno, la nuera, certo? Essa minha esposa, minha mulher, pode ter um irmão. Então esse irmão será, em português, o meu cunhado. Nós temos o cunhado, a cunhada. Vai ser el cunhado, la cunhada. O cunhado, a cunhada. El cunhado, la cunhada. Tá? Em alguns países de tradição católica, né, costuma batizar a criança, certo? Costuma fazer o ritual do el bautismo. El bautismo, tá? Ou el bautizo, tá? El bautismo ou el bautizo é o batizado, tá? E a pessoa encarregada de batizar a criança vai ser o padrinho, a madrinha, tá? Então em espanhol isso vai ser el padrino, o padrinho, la madrina, a madrinha. Então, esses foram, né, essa foi a família, né, os parentes. Só para terminar, vou falar só uma coisinha. Vou falar sobre alguns estados civis, certo? Em espanhol. Estado civil é casado, solteiro, né, noivo, separado, enfim. Em espanhol. Então, uma pessoa pode ser solteira, certo? Então vai ser el solteiro, tá? Vou botar sem o artigo. Então a pessoa pode ser solteira, solteiro, se for mulher, solteira, tá? Pessoa pode estar namorando, tá? Então namorado, namorada vai ser novio ou novia, tá? Novio, novia, namorado, namorada. Novio e novia também pode ser noivo, noiva, certo? Tá prestes a se casar, tá? Tem esses dois sentidos. Depois que se casa, a pessoa fica casado ou mulher casada, tá? Casado, casada, certo? A pessoa pode, depois de casar, se separar. Então, separado vai ser separado ou separada, tá? É só quando se separa, tá? Não tem nenhum divórcio no meio, só se separou. Separado, separada. Se tem divórcio, então vai ser
divorciado ou divorciada, tá? Divorciado, divorciada, certo? Ou a pessoa se casou. Por favor, tente novamente. A pessoa casou e o seu parceiro morreu. Então a pessoa vai ser viúva ou viúvo. Então em espanhol vai ser viudo, viuda, tá? Viudo, viuda. Então essa foi a aula de hoje, família e estados civis, tá? Então, se você assistiu até aqui, obrigado. E até a aula de amanhã. Hasta amanhã.